Oi, Lu. Oi, Júnior. Oi, Aline. Sejam bem-vindos. Pamela, vamos iniciar o nosso tema de hoje sobre os bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Do capítulo do Evangelho 8, o item 9. É Lu. Sejam todos bem-vindos, tá? Então veja, a primeira colocação que a gente vai trazer para vocês é uma passagem de Jesus quando ele coloca: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então o que é, a pergunta que não quer calar é: o que é que ele quer dizer com isso? Eu sou a porta, quem não vier por mim não se salvará. Então é buscando todos os ensinamentos dele durante mais de 2000 anos que ele nos deixou. Por isso que ele se refere: quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque nem todo mundo que tem olhos consegue ver, consegue sentir, ouvir o chamamento dele, a proposta dele de amor, de paz. Então veja, e onde entra a doutrina espírita nisso tudo? Ela entra de uma forma inteligente e prática da moral do Cristo para trabalhar a fé inabalável, esclarecer raciocínios e tudo o mais que nós duvidarmos e vacilarmos. Vamos trazer para esse momento de pandemia, né? Não tem como a gente não comparar. Tá todo mundo assustado, tá todo mundo medroso, tá todo mundo apavorado. Então veja, aí Jesus é a nossa fé, é o nosso fortalecimento. Jesus e Kardec, eles apontam para a gente uma senda com fartura, com abundância, com plenitude. Também com muita felicidade, com segurança. Por quê? Porque, como ele dizia, Jesus é a porta, Kardec é a chave e o Espiritismo é a chave com o auxílio, da qual tudo se explica de modo fácil. Então a doutrina ela vem esclarecer todos os ensinamentos de Jesus. Ela vem trazer para a gente toda uma proposta esclarecedora para que a gente compreenda o motivo do sofrimento, o motivo da dor, porque uns sofrem mais do que outros, porque uns não sofrem, porque alguém se perde nessa caminhada, porque é que alguém se deixa ser envolvido pela droga, ser envolvido pelo álcool, ser envolvido por qualquer tipo pela sua fragilidade. Então veja, a grande busca de todos nós é a cura do espírito, essa cura é real. E quando a cura, e quando as mazelas vêm, as doenças, esse momento que a gente está vivenciando, ele é muito diferente de todos os outros que a gente vivenciou. Por quê? Porque é um vírus que a gente não sabe onde ele está. E que o próprio ser humano é o nosso maior desafio. Porque a gente não sabe quem é assintomático, a gente não sabe quem é que tem dentro da própria família. Então, todas essas ponderações a gente precisa fazer para entender quais são os passos que a gente tem que tomar, quais são, como é quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, agora é a hora de pedirmos a Ele o alívio, pedirmos a Ele o conforto, mas precisamos fazer cada um a nossa parte, né? Ele diz ainda que tomai o meu jugo e aprendei, que sou manso e humilde de coração. E aí acharás descanso para as vossas almas. Então a gente sabe que tem muitos de nós, nesse momento agora, que perdemos um pouco a esperança, que ficamos inseguros, é natural. A gente só não pode deixar entrar na virose mental, porque a outra já está aí, né? Anjo, Leão, Vitor, Elza, sejam todos bem-vindos. Então veja, quando Jesus colocava Pedro, quem matou a espada
pela espada perecerá. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que o que a gente faz volta para a gente. A criatura é sempre punida por aquilo em que ela pecou. Então veja, quem está enfermando de qualquer mazela está porque necessita passar pela prova. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil aceitar. Porque numa família você tem 10 pessoas e só uma fica contaminada e vai ao desencarne. Então, veja, Jesus tem outra colocação que merece a nossa reflexão. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Olhe como tem a ver. Por que você tem numa família 4 pessoas que têm problemas de diabetes, que têm problemas cardíacos? Só um desencarna. Os outros conseguem sobreviver. Isso é para a gente entender que cada ação praticada corresponde em igual proporção. Que esses movimentos que nós executamos no nosso dia a dia caracterizam-se pelas nossas ações. Fazer ou deixar de fazer, escrever ou não escrever, obedecer ou mandar, são atitudes corriqueiras da nossa ocupação diária. Então veja, cada ação praticada corresponde uma igual proporção. Se seja uma ação negativa, se seja uma ação positiva. Então, como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Veja quanta reflexão a gente encontra no Evangelho para trazer o lenitivo que a gente tanto precisa. Aline, Karen, Petrus, Gênio, não estou entendendo, Petrus, desculpa. Então veja, como podemos definir o papel dos espíritos na Terra? Quem são eles? Seres inteligentes da criação. Nós apenas somos espíritos encarnados, mas nós somos espíritos também. Então veja, por que é importante reencarnar, passar por dores, passar por sofrimentos, ou não, e também ter alegria. A gente não reencarna só para ter dificuldades. Então veja, Deus impõe com o fim de nos levar à perfeição. Por quê? Para uns pode ser uma prova, para outros pode ser uma expiação e para outros uma missão. Mas para chegarmos à perfeição, todos devemos sofrer as vicissitudes da vida material ou corpórea. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação é quando a gente precisa melhorar. O progresso da humanidade tem que acontecer. É o que os espíritos falam nesse momento com a pandemia. Algum tempo atrás, vocês lembram que nós tivemos muitos tsunamis, nós tivemos muito maremoto, terremotos que destruíram cidades. Cidades desapareceram do planeta, como já aconteceu há mais de séculos passados. Então veja, isso acontece por quê? Porque a Terra, a gente encontra isso na Gênese, no último capítulo, a Terra também precisa dos ajustes. Vocês devem lembrar quando a NASA colocou que a Terra tinha melhorado o seu inclinamento, estava mais em equilíbrio. Isso é o ajuste que a Terra precisa. E aí o próprio Espírito lá na Gênese, que eu não me recordo quem fala isso, acho que Lacordaire, 1868, ele diz que nós também precisamos desse ajuste, que é agora a pandemia. Então, qual é a diferença para a gente entender entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso
na estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, veja, a gente chega à seguinte conclusão: de que nós somos endividados, que nós trazemos para cada encarnação ainda a necessidade de aprimoramento, para que a gente possa se desvincular dos sentimentos menos nobres, e que a dor, como dizem eles, é o aguilhão que impele o homem na senda do bem. A dor é que vai empurrando a gente ao progresso. Todo o homem que progredir, os males a que ele se envolve são como um estímulo para o exercício de sua inteligência, de suas faculdades físicas e morais. Se nada houvesse, se o homem não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. Então vamos lá, Lúcia, Joselu, que coisa boa, Joselu, Renata, Mila e Janaína, todos sejam bem-vindos. Como a gente está falando hoje de bem-aventurados, aqueles que têm olhos fechados, então a gente está trazendo algumas colocações que o Evangelho nos permeia. Então Deus, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ele estabeleceu leis chamadas de naturais e divinas, ou divinas. Elas englobam todas as ações do homem, para com ele mesmo, para com o próximo e para o meio ambiente. Quando a gente fala nisso, o que é que a gente lembra? Que o homem tem agredido a si próprio, tem agredido o próximo de várias formas e tem agredido o meio ambiente. Que o meio ambiente continua, muito obrigada pelos coraçõezinhos, o meio ambiente continua sendo violentado por todos nós, não é? Então veja, tudo isso é para que a gente possa compreender que os males que atingem o ser humano podem ser analisados em 3 aspectos. Vamos lá entender eles. Os primeiros correspondem àqueles produzidos por acidentes, frutos de um despreparo vibratório. O que é que ele quer dizer? Que dependendo da vibração que você está, você pode atrair algum acidente. Porque não está em sintonia com o Pai, porque não vibra no bem. É esse tipo de vibração. Tem as agressões, os crimes, os suicídios, que a rigor ninguém traz isso na programação. A agressão a quem quer que seja e nem tampouco a autodestruição. Mas por que será que a gente traz isso? Ele chama que o mal é necessário, porque o mal é um despertamento. Então, às vezes, a gente cruza, né, se encontra com desafetos e acaba acontecendo coisas que ou você se compromete ou você vai carregar essa dificuldade pelo resto da vida por um ato impensado. O terceiro aspecto é o mal kármico, que eles falam que o que a gente semeia, colherá. Então, esse é o mal kármico. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se eu planto bem, vou colher o bem. Se eu planto mal, vou colher o mal. E a caridade é a expressão máxima de amor. Ela tem o poder de anular a multidão de todos os pecados. Lembra de uma passagem de Jesus? Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Porque o amor é um sentimento nobre, é um sentimento que envolve todos nós para nos sentirmos bem-aventurados. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Por que isso? Porque a aflição faz com que a gente compreenda, faz com que a gente desperte, faz com que a gente abra o coração para o entendimento real, que o entendimento real é Jesus.
Entrou ainda quem? Djalma, Emerson. Então, ele ainda continua no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Vamos para o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está lá em Mateus, no capítulo 22. Então, vale a pena a gente refletir nisso. Então, veja. Então, há muito tempo, é uma fábula que eu vou trazer para vocês. Num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Havia, porém, um súdito em que todas as situações lhe dizia assim: meu rei, não desanime, que tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. Um dia, eles saíram para caçar. Uma fera atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que Sua Majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido o meu dedo. Aí o servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom. É que mesmo perder um dedo é para o seu bem. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra, continua o servo. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o súdito. Tempos depois saiu para outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Aí, já no altar pronto para o sacrifício, o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram ele, porque se ele não era perfeito, ele não era perfeito para ser sacrificado aos deuses. Olha que coisa interessante. E ao voltar para o palácio, ele mandou soltar o súdito e recebeu muito afetuosamente. Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto defende, fosse preso? Essa é uma boa resposta que o súdito vai dar para ele. Meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Gente, e ele continua, ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo-se, no entanto, que nada é por acaso e que tudo tem um propósito. Todas as manhãs, lembre de agradecer, de oferecer o seu coração ao Pai. Mude suas atitudes. Deixa eu ver quem entrou mais. Aninha, Heriberto. Não, Heriberto, desculpa. Então, veja. Então, a gente precisa pedir ao Pai, pedir a Jesus que nos inspire com bons pensamentos, que os nossos guias espirituais apaziguem os nossos sentimentos, para que a gente nada tema, porque Deus nunca erra. Então, veja, o caminho da gente é perfeito. Às vezes a palavra é que é impura. O caminho de todos nós, como diz os Espíritos, é que Jesus, quando fala que eu vim para que tenham vida e tenham
vida em abundância. O que é que Jesus traz com essa palavra tão significativa? Que ele trouxe a vida e trouxe a vida em abundância. Lembra que lá atrás a gente falou das 3 agressões que o homem faz a ele mesmo, com excesso de comida, com excesso de bebida, com excesso de droga, com excesso de luxúria, com excesso de sexolatria. Tudo isso o homem faz a ele mesmo. Então ele está se comprometendo. Lili, seja bem-vinda. Já tem meia hora, hein, que a gente está falando. Então veja, a segunda agressão é ao próximo. É o desrespeito, é quando você tira a vida de alguém, é quando você agride, é quando você fala mal das pessoas. Ah, tá certo. Entrou tarde. Então veja, tá certo, minha querida. Seja bem-vinda. Então veja, quando você faz alguma agressão, não importa por palavras, por grosseria, quando você julga, quando você tem qualquer tipo de comportamento. Marquinhos, seja bem-vindo. Vou aproveitar e beber água. Então veja, aí você tem a segunda, que é a agressão ao outro, né? E a terceira é a agressão à natureza. Aí você vai dizer, gente, por que se reclama tanto? Por que a natureza... Existem grupos defendendo a natureza. Então vamos refletir no primeiro ponto. Qual é? O primeiro ponto é que se nós não cuidarmos da natureza, vai faltar alimento para a gente, vai faltar qualidade de vida, porque o calor vai aumentar, as doenças vão aparecer, nem todos os alimentos vão sobreviver, e sem falar que novas bactérias surgem cada vez mais poderosas para atacar, dizimar a humanidade. Outro ponto da natureza. Tudo que a gente fizer, tem uma fábula indiana que eles têm uma árvore, que agora eu não recordo o nome, que ela leva 1 milhão de anos para crescer. E ela fica muito alta. E quando o mestre, sempre tem um mestre na história, né? Estava plantando essas árvores. E aí o discípulo, um jovem discípulo, disse: mestre, você não vai estar aqui quando essa árvore se tornar adulta. E ele diz: é verdade, mas as gerações futuras, meus antecedentes, não, meus futuros, como é? As gerações futuras, todas eles que virão, vão poder usufruir desta árvore. Então veja que lição magnífica. A gente não para refletir. Porque o cuidado que a gente tem que ter com a natureza é para garantir para os nossos filhos, netos, tataranetos, para as gerações futuras terem qualidade de vida, terem alimento e o planeta poder ser habitado pelo homem. Quantas regiões... Lembra que Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai. O que é que ele quer dizer com isso? Que tem moradas que não tem, que o homem não habita. O homem, com o corpo físico nosso, não habita, somente espíritos. Ou uma outra roupagem que a gente não conhece. Então, o que é que a gente pode compreender com isso? Que a gente tem que agradecer todos os dias esse vento que a gente tem, o sol que a gente tem, as árvores que nos dão sombra, a terra, como dizia o grande poeta do passado, em si plantando tudo dá.
Porque tudo que você plantar, você tem. Você tem frutas, você tem legumes, você tem o trigo, você tem todo o alimento que o homem precisa para ter saúde. Então, olhe, esse ponto, quando ele se refere da natureza, como era o título do nosso evangelho, bem-aventurados os que têm olhos fechados e não conseguem enxergar. Então, a gente precisa enxergar esses pontos. Não é? A grande pergunta que todo mundo faz nesse momento é: alguma dúvida aí, vão colocando, alguma contribuição, tá todo mundo quietinho, hein? Colaborem, né? Me ajudem. Então veja, quando a gente reflete, por que, Senhor, tudo isso está acontecendo? Eu não perguntaria por quê. Eu perguntaria para quê? Para que estamos passando por isso? Aí muda tudo, né? Porque o porquê do porquê explica, mas não justifica. Mas o para quê explica e justifica. Por exemplo, se todas as mensagens que recebemos dos espíritos, de Skol, através de Divaldo, quando você vai para Gênese, no período de... ele cita no último capítulo de transição, ele cita tudo que a gente está passando hoje. Lacordaire disse em 1868. Imagina. A gente devia estar encarnado, mas não lembra, né? Então, veja, para quê? O para quê é para a evolução do homem. Quantos ensinamentos Jesus veio em pessoa? O mataram. Vários outros vieram após ele e antes dele. E ninguém ouviu. Se vocês lembrarem de uma passagem dele com os apóstolos, quem é Jesus? É o enviado? É o profeta? Quem foi antes dele? Ele é o Elias que volta? João. Então havia essa indagação de quem era o profeta. Porque o homem, todo o tempo, ele necessita de um profeta. De alguém que com cajado na mão, indique o caminho, o melhor caminho. Então veja, todos esses homens passaram. Gandhi pregou a paz no mundo. Mataram. John Lennon cantava a paz. Mataram. E tantos outros que passaram e que foram mortos, como os próprios, todos os apóstolos de Jesus foram mortos de forma estúpida. O único que não morreu, que morreu de velhice, foi João, o pequeno João que cuidou de Maria Santíssima e morreu de velho. Mas ele cuidou dela, o papel dele foi cuidar dela. Lembra quando Jesus diz, ele já se ultimando na cruz, ele olha para João e olha para Maria Santíssima, sua mãe. Mulher, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. E João cuida de Maria Santíssima até o último dia da existência dela. Então veja, diante de todas essas colocações, para que estamos passando? Os Espíritos falam que o Pai, que criou cada um de nós, que sabe as nossas necessidades, caiu o quê? Não entendi, Lili. Então veja, que passamos todos pelas necessidades, que passamos por todas as dores. Tudo tem um motivo, tem uma razão. Niciane, Cacilda e finalmente entraram, joia. Então veja, para que estamos passando por isso? A internet, a minha que caiu ou a sua? Para mim tá legal. Foi a minha?
Para mim tá normal. Então veja, para que a gente possa compreender o para quê. Os Espíritos vêm dizendo há algum tempo que o Pai enviou Jesus para cuidar. Quando ele convida Jesus das esferas do Cristo, ele diz que ele cuidará de um novo orbe, que se chamará Terra. E confia. Ah, tá certo, Marquinho, obrigada. Tá normal, né? E ele confia a Jesus a Terra. E que cada ser, Jesus acompanha com o Pai as primeiras pedras, as primeiras bactérias, os primeiros animais, tudo que iria ser composto pela Terra. Ah, tá, foi a sua, Lili. Ok. Magna, seja bem-vinda. Então, veja, diante disso, Jesus acompanhou todos os detalhes. Jesus cuida da Terra desde que a Terra surgiu. Então, veja, como ele não sabe as nossas necessidades? Como ele não sabe das nossas rebeldias? Como, oi Josildo, seja bem-vindo. Como ele sabe de todos os detalhes. Ele sabe o porquê de cada coisa e o para quê. Então, todos os espíritos que vêm se comunicando ao longo desse tempo, eles dizem que chegará momento que, se o homem não despertar, é necessário que haja como é que a gente diria, um processo de aceleração para que a Terra possa atingir o seu estado de evolução. Então todo mundo fica perguntando para Divaldo: meu irmão Divaldo, a Terra já está no processo de transição? A Terra, aí ele dizia, já está há bastante tempo. Só que a gente queria uma coisa rápida. A gente queria que fosse algo palpável. Aí agora chega a pandemia. Não é algo palpável? Só que doloroso. Só que assustador. Só que temeroso. Por quê que a gente, principalmente nós espíritas, temos tanto medo de morrer? Quando a gente sabe que nós somos os únicos seres conscientes de que um dia iremos desencarnar. Então veja, Eliane, você que chegou agora, compreender esse momento vai trazer a nossa saúde. Porque a saúde mental e espiritual, ela é a chave da saúde do corpo. Se eu me desespero com medo de morrer, minha imunidade baixa. E eu posso contrair o vírus ou contrair uma outra doença. Se eu estou com a minha imunidade elevada, porque eu acredito em Deus, porque eu tenho confiança nele, porque eu sei, como dizia Jesus, que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitido pelo Pai. Então veja. Então, para que veio essa pandemia? Segundo o relato, de alguns espíritos, faz parte do processo de aceleração do planeta na sua regeneração. Como os homens, nós temos muita lentidão na melhoria, vem uma pandemia diferente para acelerar o processo. Eu me lembro que eu entrei outro dia no supermercado, um atacadão, e foi muito interessante a imagem que eu tive. Porque eu fui resolver alguma coisa no atendimento, e quando eu retorno, acho que lá devem ter, ali no Superfácil, deve ter mais de 40 caixas. E eu saí procurando a minha filha e não a encontrava. Todos com máscara,
fica difícil de você identificar as pessoas. E aquilo foi muito reflexivo. Por quê? Porque eu percebi que nós nos nivelamos com a máscara. A gente fica um pouco irreconhecível. Você passa às vezes por uma pessoa que você conhece e não reconhece. Então veja, qual foi a lição que eu tirei? As pessoas se nivelaram. Se você tiver maquiada, se o homem tiver de barba feita ou não, ninguém sabe. Tá todo mundo igual. Porque a máscara tem umas que cobrem até a metade dos olhos. Então veja, esse é um ponto de reflexão. Qual é o segundo? Que como todas as empresas estão sendo obrigadas a fecharem, as pessoas estão começando a ter dificuldades financeiras. Os donos de empresas, principalmente, e quem trabalha também. Então, está ocorrendo um empobrecimento de alguma forma. É o segundo ponto que a gente precisa refletir. E o terceiro é que toda aquela vaidade, todo aquele orgulho de eu ter mais do que você, de eu ser mais do que você, agora isso não é importante. Então veja que esses pontos já nos trazem o para que estamos passando por isso. Vamos para o quarto ponto. Se alguém em sua família foi próxima, foi acometida do vírus, abala, a gente se choca, a gente entra em prece orando pelas pessoas que conhece e que não conhece. Imagine quando é da família ou quando é um amigo próximo. Como a gente tem aí uma amiga que, graças a Deus, está se recuperando. Então, veja, a gente fica extremamente chocado. É uma vida, é um ser humano. Então, veja, quarta reflexão. A dor do outro passa a ser a minha dor. E quando você vê, aí tem a quinta ainda que eu acho pior. Quando algumas pessoas vão a óbito, não tem velório, não pode ser visitada, não tem o conforto dos amigos. Chico conta, deixa eu fazer um parêntese. Chico conta que as pessoas devem ter muito respeito quando alguém desencarna, que está sendo velado. O que é que a gente assiste? Eu fico indignada quando eu vou em centro de velório, que eu vejo as pessoas. Ah, sim, Aline, falo já sobre o que você está dizendo aí, né? Ela está falando que é uma oportunidade para solidariedade. Com certeza. Eu ainda estou na quinta, mas ótima, você já me deu uma dica. Boa, contribuição. Então, veja, aí ele diz, aí você vê as pessoas conversando, dando risada, e são pessoas amigas daquele morto. Mas falta respeito. Eu fico indignada. Entre, faça uma prece e vá embora, mas não ficam papeando, falando de futebol, falando de política e dando risada. E Chico conta que certa feita estava um senhor sendo velado, e um amigo que se dizia amigo dele, diz assim, eita, Caba morreu e ficou me devendo. Aí Emmanuel explica para ele que muitas vezes o espírito do morto ainda está ali. E ele fica tão injuriado que ele começa a lhe perseguir. Perseguir aquele que está falando. Ao invés de ele ser levado, ele fica tão revoltado com o que está se falando dele, com ele ali, o corpo dele ali, que ele começa a perseguir aquela pessoa. Então vamos para a sexta, é a solidariedade. Nunca nós vimos tanta solidariedade como estamos vindo agora.
não é? Então isso é muito bom, porque nós estamos sendo menos egocêntricos. Aí Lili falou que hoje o que me chocou, foi uma moça com marido e filho, tirou a própria vida por meio com medicamentos. Vamos vibrar mais, porque muita depressão. Isso, é verdade. Eu não sei, Lili, se é a mesma. Eu recebi uma. E é uma, não sei, essa que faz medicina, porque eu acho que tem uma que faz medicina. Eu acho que foram duas que me mandaram e eu estou vibrando por elas. Porque é muito triste a gente chegar a esse ponto. Deve ser desespero, deve ser não enxergar, não está enxergando o fundo do poço, não está enxergando novas possibilidades, não está enxergando que Deus é Pai. Foi, né? Isso, Tatiana, né? Pois é, foi essa que eu tinha sabido. Que pena, né? Que tristeza. Vamos pedir a Deus, né? E a espiritualidade amiga, quando a gente for fazer a vibração agora, a gente vai pedir por ela, que os espíritos amigos de nosso lar acolham, porque eu sei, toda vida que eu peço, eu sei que eles acolhem, mas a gente não é sempre bom pedir e orar, principalmente pelo marido e filho que ficaram, né? Porque às vezes não consegue entender. O que é que leva alguém a pôr fim à vida, a desistir da vida? Porque dificuldades sempre existiram e sempre vão existir. E a gente passa, né? Então a gente não pode perder a fé. Então veja, a solidariedade e o fortalecimento. O que a gente tem feito aqui, principalmente, na segunda-feira a gente faz o estudo das obras de Joana de Ângeles, dando força, trazendo esperança para todo mundo, trazendo fé, que as pessoas possam acreditar que o Pai é misericordioso, que Ele não abandona nenhum de nós e que nós não estamos sozinhos, independente da sua religião. Independente da sua religião. Deus é um só para todos nós. Chame de Alá, chame do que quiser, mas é o mesmo Deus. Jesus é Jesus sempre. Ele governa a terra. Então a gente não pode perder a esperança de que Ele está conosco, Ele é o governador planetário, Ele é a misericórdia em pessoa. Patrícia, você está querendo dizer alguma coisa, é? Então veja, com isso a gente entende como a doutrina espírita é consoladora, como ela traz Jesus para nos alentar. É verdade, amiga, Deus seja louvado. Como Deus é misericordioso, como eles não nos abandonam em momento algum. Então, como o nosso horário está chegando, eu queria convidar todos vocês agora para elevar os pensamentos a Jesus, dizendo a Ele: Senhor, nesse momento queremos todos nos transportar para junto contigo, lá aquela montanha onde ditastes o sermão da montanha. Queremos estar de mãos dadas em teu entorno, rogando por todo o planeta Terra. Mas queremos, Senhor, pedir em especial pela nossa irmã Tatiana, por todas essas outras pessoas que desistiram da vida nos últimos dias durante a pandemia. Queremos rogar, Senhor, colocar aqui no teu colo ela, todos os outros e também todas as pessoas que estão nos hospitais com pandemia, com virose. Pedimos também, Senhor, aquelas que estão sendo suspeitas, que a tua mão que limpou os leprosos, limpe esses seres. Que o nosso Brasil possa voltar a brilhar, que a luz do sol queime todos os miasmas desses
vírus que se espalha de forma acelerada. Que os nossos pensamentos, que o nosso amor, em comunhão aqui e agora, e a todos que estão distantes de nós, possa contagiar todos os seres enfermados, que traga a saúde a toda a população, mas também, Senhor, que traga a solidariedade, que traga a compreensão, que traga a generosidade, que traga o amor que cobre a multidão de pecados, que traga a humildade, que traga, Senhor, a tolerância, a benevolência. E assim, Mestre amado, confiante no teu amor, confiante na tua misericórdia, confiante no trabalho incansável da tua mãe, a nossa Maria Santíssima, que com as caravanas de mulheres, de mães, percorrem todos os vales para resgatar as almas em sofrimentos. Permite, Mestre amado, que o teu exército, a caravana de espíritos amigos trabalhadores do bem, sejam eles em todos os níveis, no comando de Dr. Bezerra, no comando de Ismael, o mentor espiritual do Brasil, no comando de Agostinho de Hipona, o mentor do Rio Grande do Norte, no comando de Alta de Souza, nossa querida Alta de Souza, no comando de Memei, todos esses espíritos que hoje comandam o trabalho nas esferas espirituais, para que eles possam tocar todos os corações, levar a nossa energia, o nosso ectoplasma, para ajudar cada um deles. Essa energia que sai da nossa boca, do nosso chakra, aquele chakra lindo que está na altura do umbigo e que ele irradia como um sol para todos os outros chakras. Que possamos, Senhor, sob o teu cajado, sob o teu amparo, sob a tua misericórdia, envolver todos os seres, principalmente os que estão fragilizados pela angústia, pelo medo, pela depressão. Que todos esses sentimentos sejam substituídos pela fé, pela esperança e pelo teu amor, Senhor. Esse amor incondicional que opera em todo o planeta para cada um de nós, com a certeza de que não estamos sós, com a convicção que tu és o nosso caminho, a verdade e a vida. Nós pedimos permissão, Senhor, para encerrar nesse momento com muita paz em todos os corações. Fiquem com Deus, que Jesus ilumine cada um de vocês e vamos orar todos os dias. Todos os dias nós estamos. Hoje, a terça-feira eu estou marcando 7h30, mas nos demais dias são 7 horas, 19 horas. Amanhã nós vamos estar conversando sobre a importância da mediunidade em nossas vidas. E a gente sempre aproveita para fazer essa vibração pelo planeta, por todos os lares. Então, meus queridos, queridas e queridos, gratidão, paz para todos vocês, muita luz, que Jesus abençoe cada um. Então, vamos encerrar. Beijo para vocês. Tudo de bom, viu?